Bom, meu nome é Giovana, eu sou residente de terapia intensiva aqui na OC e a gente vai falar hoje sobre insuficiência cardíaca, tanto aguda quanto a crônica. Eu segui os protocolos da diretriz brasileira, que é de 2019, e de a American Heart Association, que é de 2022, e a europeia, que é de 2024, é mais recente, com algumas atualizações. Só para lembrar, o nível de evidência e recomendação, que é o que baseia todas as condutas, todas as formas de diagnóstico também. Isso a gente vai usar também no meio conforme for passando o manejo. Vai estar lá escrito, às vezes, classe 1, nível A, que é o que é mais recomendado, mais seguro. A definição da insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome, né, que ela é desencadeada por uma incapacidade do coração de bombear o sangue para atender tanto a demanda metabólica, ou ele só funciona bem com enchimento aí mais elevado. Hoje em dia, a insuficiência cardíaca é uma das principais causas ainda de morbimortalidade no mundo inteiro, e no Brasil a gente tem ainda bastante paciente com, dependendo da região, com cardiopatia de origem chagásica ou de doença reumática quando mais jovem. A epidemiologia, então ela afeta 64 milhões de pessoas no mundo inteiro. Esse é pelo ESC, que é o de 2021, que é da europeia. E a do Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem a diretriz de insuficiência cardíaca, é muito prevalente ainda, e ela está associada com vários fatores que a gente tem que controlar aí para poder evitar de desenvolver essa doença. Então, ela tem um impacto muito grande. A fisiopatologia, então, de uma forma muito rápida eu coloquei aí, mas ela basicamente vai ser dividida também em questão da fisiopato, vai definir a classificação, né? Então, assim, a gente tem os mecanismos, tem confração e injeção reduzida, que muda um pouco a terapêutica, que o paciente ele vai ter já alterações estruturais importantes, e um sistema compensatório, principalmente nas crônicas, né? Vai ter um sistema compensatório. E na fração de ejeção preservada, a gente tem outras causas que levam a esse quadro e não necessariamente vão ter alterações estruturais relevantes. Enquanto que a mediana, né, que eles colocam medianamente reduzida, ou intermediária também, eles colocam como intermediária sendo um outro nome, o tratamento a gente segue o mesmo, pensando que esse paciente pode piorar e fazer uma fração de ejeção mais reduzida e com um pior quadro. Os estágios, segundo a classificação da American Heart Association, eles colocam como paciente A, B, C e D, e eles definem isso, também ajuda a definir em questão de prognóstico desse paciente. Então, os pacientes com risco são aqueles que têm os fatores de risco já, que são diabéticos, hipertensos, histórico aí também familiar, e dependendo da região, se o paciente tem risco de chagas, ou se o paciente já teve um quadro reumático, né? Isso que vai definir também o risco do paciente. A pré-insuficiência são alterações estruturais, mas são pacientes que ainda não desenvolveram sintomas, e o C já são os pacientes que a gente mais encontra aí no pronto-socorro, que a gente mais encontra principalmente nas UTIs, e o D são pacientes já com quadro avançado, que não respondem ao tratamento, e muitas vezes são já pacientes que se tornam paliativos da parte cardíaca. Enquanto que a insuficiência aguda, ela tem alguns gatilhos que são coisas que podem ser momentâneas, como infecções, que a gente precisa focar o tratamento não necessariamente na condição de insuficiência cardíaca aguda, mas sim de resolver a causa também. Então, se o paciente faz um infarto e faz uma insuficiência cardíaca que foi gerada por um infarto, a gente tem que fazer esse paciente fazer um cateterismo, passar por todo o procedimento como é feito dentro do protocolo individual de cada situação. Os perfis hemodinâmicos são muito bons também, que ajudam a definir a conduta que a gente precisa ter para resolver rápido o quadro do paciente, estabilizar ele o quanto antes. Essa é a recomendação da diretriz europeia. Ele define como quente e úmido, quente e seco, frio e seco e o choque cardiogênico. No quente e úmido é aquele paciente que está bem congesto.
né? Ele vai ter sinais de congestão nos inferiores, ele ainda pode ter vai ter uma perfusão ainda preservada nesse paciente, mas é um paciente que pode evoluir com um quadro mais grave. Ele pode virar um frio e úmido. A partir do momento que ele começa a ter sinal de hipoperfusão, ele se torna um paciente frio. E o úmido é o paciente congesto. Então, a gente tem que sempre pensar se esse paciente está bem perfundido e se ele está congesto ou se ele está num perfil mais seco e está bem perfundido, que esse é o mais esperado, é o perfil A, que a gente espera que esse paciente tá compensado, né? Esse paciente geralmente a gente não interna. Agora, esses outros pacientes a gente interna. Os pacientes que são frios, a gente geralmente precisa entrar com uma droga vasoativa. Dependendo se ele estiver seco, às vezes cabe um volume. Se o paciente estiver úmido, não cabe volume. Mas por ele estar frio, precisa entrar às vezes com droga vasoativa. E o paciente que faz choque cardiogênico, a gente tem que achar a origem para tentar resgatar esse paciente e compensar o máximo possível. E às vezes, dependendo da situação, fazer cateterismo de emergência, dependendo de qual for a causa que está levando ele a fazer esse choque cardiogênico. Do diagnóstico, são muito parecidos, mas sempre pensando em otimizar o diagnóstico. No Brasil, a gente ainda tem a gente segue ainda pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, só que é um pouco desatualizado. Ele usa os critérios de Feynman, que eu vou colocar aqui depois. Então, basicamente, os critérios de Feynman são os pacientes que têm critérios maiores e menores, incluindo dispneia, esterturação pulmonar, edema periférico, estase jugular, hepato jugular, enfim, que define a probabilidade do paciente ter insuficiência cardíaca, mas em algum momento, para a gente caracterizar melhor essa insuficiência cardíaca, a gente vai precisar de um eco. Embora ele não esteja nos critérios de diagnóstico, ele faz parte para classificar melhor qual o tipo de insuficiência cardíaca que esse paciente tem, que foi onde entrou nas outras atualizações. Na americana, eles colocam definem como de A a D, o estágio do paciente, que é como se funcionasse uma triagem aí também, e ele leva bastante em consideração os biomarcadores, que no Brasil é uma coisa não tão acessível pelo custo do exame, né? Ainda não é tão difundido, a gente acaba não conseguindo usar tanto no dia a dia. Mas ele ajuda muito a definir, tanto que nos protocolos, tanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, quanto nos outros, ele tem um papel bastante importante. E na diretriz europeia, eles levam em consideração, principalmente, tanto no diagnóstico, não só para definir, caracterizar melhor qual a insuficiência cardíaca desse paciente, eles usam também o eco, que é para avaliar principalmente a FEV, e aí eles definem melhor o tratamento. Então, eles colocam já como diagnóstico. Ele combina os sintomas, ele faz um combinado de tudo que a gente falou antes. Esse é da sociedade, não sei se a imagem ficou muito boa, mas eles colocam os sintomas típicos, que é aqueles sintomas lá de Framingham também, cabe aqui. Então, tem os sintomas típicos e o que são mais específicos. O paciente geralmente precisa ter um critério maior, 2 menores, ou 2 maiores e 1 menor também já define. Então, a gente consegue ter, a maioria dos pacientes geralmente apresentam algum desses sintomas aqui, a gente consegue suspeitar já da insuficiência cardíaca, mas a gente sempre faz o eco para definir melhor essa insuficiência. E pela a Associação Americana, eles colocam em ABCD, que vai definir qual que é a abordagem principal para esse paciente, né? Então, A é aquele paciente que tem um risco de desenvolver, que a gente falou antes, que ele ainda não tem a doença, nem os sintomas. O B é o paciente que já tem alguma alteração estrutural, mas ele não tem sintomas. O C é o paciente que tem alteração estrutural e tem sintomas, que é o que a gente mais vê. E o paciente que tem o tratamento já refratário ali, que ele não consegue resolver a situação e só tende a piorar. E as abordagens que eles colocam, né? Controlar os fatores de risco, cessar tabagismo, controlar a dislipidemia, hipertensão, etilismo, cessar o etilismo, diabetes, obesidade, que é o que vai controlar os riscos de desenvolver. E as abordagens para
quadro, paciente que já tem uma alteração estrutural e os sintomas presentes ou não, a gente pode entrar com medidas mais sintomáticas ou pode já deixar desde o início, desde essa fase aqui, já entrar com medicamento apropriado mesmo, que é indicado para insuficiência cardíaca, mesmo ele não tendo sintomas. Então, a gente já considera entrar com IECA, com beta-bloqueador, né? A gente já considera entrar nessa situação aqui do B, pela Associação Americana. O NIRA, ele é uma classificação que ele é usado também para entender melhor o quadro, classificar melhor e entender se esse paciente é um paciente que vai responder ao tratamento ou não, né? Então, ele ajuda a definir também prognóstico, né? Um paciente que é um NIRA 4 é um paciente já que ele tem um comprometimento na atividade diária dele muito grande e é um paciente que tem sintomas graves e dificilmente a gente consegue compensar ele o suficiente para trazer qualidade de vida de novo. Os pontos de corte da PNP que eles usam. Esse daqui seria o ideal, mas a gente não consegue ter em todo lugar, então eu coloquei mais a nível de curiosidade para saber. Então a gente considera uma IC possível com ele, quando o BNP chega nesse valor aqui, fica nesse intermediário aqui, e quando ele é muito provável, ele passa de 400 tranquilamente. E dependendo da idade, tem essa especificidade do próprio PNB, que é um pouquinho diferente desse aqui. Dependendo da idade, ele tem um valor mais compatível ali. Então, num idoso, que é o que a gente geralmente pega, um idoso, ou aqui de 50, 75 anos, ele tem um valor mais alto para a gente seguir. O fluxograma de diagnóstico. Então, assim, no início, você pegou o paciente, você vai analisar a anamnese dele para entender fator de risco, o histórico dele, como que começou essa doença, há quanto tempo que ele está com isso, para até definir se isso é um quadro crônico, um quadro agudo. Aí você vai suspeitar, vai fazer o eletro, vai fazer o raio-x, vai fazer o exame físico, dependendo dos sintomas, para definir tudo que a gente discutiu antes. E aí você vai ter a suspeita. A partir da suspeita, se estiver disponível, você pode fazer o BNP. Né? Se não estiver disponível, de qualquer forma, você faz o eco para poder definir se ele tem uma alteração estrutural, se a fração de ejeção ali do ventrículo esquerdo é preservada, ou se ele tem função diastólica, né? E aí, a partir disso, a gente consegue definir melhor um tratamento. Os exames complementares que a gente usa, que dependendo da diretriz, ele entra já como diagnóstico, né? Se for a diretriz europeia, que é mais atualizada de 2024, ele já inclui tudo isso daqui, né? Praticamente, o eco já entra como diagnóstico, então você vai avaliar a fração de ejeção, a função diastólica, se ele tem uma valvulopatia, até para entender qual que é a origem dessa insuficiência. O BNP a gente usa também bastante para diagnóstico, principalmente diferencial e prognóstico para definir, né, a terapêutica desse paciente. O eletro, a gente pode entender se ele tem alguma origem isquêmica ou se ele tem alguma arritmia que pode estar associado a esse quadro. O raio-x de tórax a gente usa bastante para ver se inicialmente se tem uma congestão pulmonar, ou até descartar a possibilidade de infecção, dá para fazer também uma tomo, né? A ressonância também é usado para identificar as etiologias, mas também ele pode ser usado como um teste não tão invasivo, por exemplo, às vezes até como um CAT, para tentar definir se tem alguma área isquêmica ali que possa estar prejudicando esse paciente, que possa ter levado à insuficiência cardíaca. E tem alguns testes específicos que eles colocam na diretriz americana, que é a cintilografia óssea, a eletroforese, para descartar a amiloidose cardíaca. E diagnóstico diferencial, considerando as doenças pulmonares, principalmente DPOC e as pneumonias. O TEP é muito importante também descartar nesses pacientes, porque eles vão entrar com um quadro clínico muito similar. A insuficiência renal também pode fazer um quadro de congestão pulmonar, que pode simular uma insuficiência cardíaca. A anemia também pode gerar uma insuficiência cardíaca ou causar sopro, né? E a identificação de causas tratáveis, isso é muito importante também, porque dependendo da origem, da etiologia da doença, a gente vai precisar tratar de uma forma mais específica. Então, para esses pacientes, a gente geralmente também tem que pedir um eletro, se for pensar em alguma coisa coronariana, às vezes até se tiver algum achado aí de troponina, alguma coisa assim, ver a possibilidade de fazer um CAT,
O eco vai mostrar valvulopatia, o hipertireoidismo a gente também pede TSH para esses pacientes. E da etiologia, como eu falei, são várias causas e a gente tem que ir descartando essas possibilidades. Tudo isso, todas elas podem gerar insuficiência cardíaca. Algumas delas geram de forma mais aguda, outras de forma mais crônica. Então, voltando só para reforçar, a gente inicialmente vai pegar esse paciente, vai fazer um exame físico bem completo, vai entender a questão se o paciente está tendo hipotensão, taquicardia, que são fatores de risco. Isso aqui são coisas mais perigosas, né? Hipotensão, taquicardia, presença de B3, são tudo indicadores de complicação para esse paciente dentro de um quadro de insuficiência cardíaca. Entender a história desse paciente, ver qual que são as doenças que ele já tem para ver o risco dele ter de fato a doença. Até a classificação funcional do NIRA, fazer o eletro, um exame de imagem que seria o eco, avaliar a hemodinâmica desse paciente, que dá para usar também através do eco, a gente pode ter um auxílio com ele, e laboratório para a gente descartar as outras causas, pensar igual eu falei, na anemia, na tireoide, a gente tem que descartar todas as causas. E aí tem alguns scores também que a gente usa para poder guiar, né, pensar nesse prognóstico desse paciente. O tratamento da insuficiência cardíaca crônica, né? Pela Sociedade Brasileira, eles colocam o IECA ou BRA, que cabe a enalapril, losartana, classe 1, nível 1, principalmente para reduzida, para insuficiência cardíaca reduzida. Esses pacientes, todos eles têm que estar com essa classe, a menos que ele tenha alguma contraindicação muito específica, como uma insuficiência cardíaca, por exemplo, mais grave, que ainda não está dialisando. Aí a gente repensa essa possibilidade. Beta-bloqueador, a gente entra geralmente ou com carvedilol, prolol, são os mais, esses três são os mais recomendados para os pacientes. Então, não entraria nesse caso beta-bloqueador atenolol ou esses outros mais, que são usados mais, propanolol, que são usados mais como controladores de frequência mesmo. O antagonista mineralocorticoide, que seria a espironolactona, ele é bastante usado principalmente na insuficiência cardíaca reduzida, sintomática, aqueles pacientes são bastante um aspecto mais congesto, a gente tem que deixar eles mais secos. Esses aqui a gente entra com um valsartan surcobil só quando ele não responde, principalmente quando tem questão, né, ele é mais limitado ao SUS, então a gente acaba não conseguindo fazer para todos os pacientes, mas é um pouco melhor que os IECO-BRAS. Dapaglifosina tem um efeito bem bom também para os pacientes em fração de injeção reduzida ou na preservada também, então eles podem entrar, principalmente para o paciente que tem uma função renal ali um pouco mais tocada, mas também não pode ser tão ruim assim. Paciente diabético, eles têm um benefício muito grande com esse medicamento. Aqui eles colocam, só coloquei aqui para ter uma noção da dosagem, a gente inicia numa dose um pouco mais baixa, até pela adaptação do paciente, para ver se ele vai desenvolver algum quadro de algum sintoma aí do colateral do próprio medicamento, e a dose alvo que a gente tem que chegar nesses medicamentos para fazer de fato a dose terapêutica, né? Dependendo do medicamento, a gente espera aí de uma média de uns 3 a 5 dias para conseguir subir a dose. Esse daqui é uma outra tabelinha que eles colocam para cada caso, de como que a gente vai fazer esse diagnóstico e o tratamento específico, né? Então, a gente, lembrando desde o início, a gente vai tentar identificar qual tipo de insuficiência cardíaca que esse paciente tem, considerando as crônicas. A gente vai iniciar o tratamento com a terapia tripla, que é o IECO, ou o BRA, e aí o beta-bloqueador e a espironolactona, e aí a gente vai ver pela função, conforme for o NIRA dele, que são os sintomas, a gente também vai ter o eco para definir qual que vai ser a fração de ejeção desse paciente, qual que é a origem, se ele tem um ritmo sinusal, uma fração de ejeção reduzida, um ritmo sinusal, e uma frequência boa, a gente consegue entrar com medicamento, dependendo disso a gente consegue definir, às vezes o paciente vai ter indicação de CDI, quando o paciente tem uma fração de ejeção muito reduzida, e não tem algum outro quadro aí associado. Então, é um paciente que tem risco de fazer uma arritmia maligna, por exemplo. A gente entra com o CDI. Pela Associação Americana, eles falam que
esse outro medicamento que eu esqueci o nome aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui. O Sarcobil, Britril e a Valsartana. Eles são superiores no tratamento da fração de ejeção reduzida. A dapagliflozina, ele é melhor para todos os tipos de insuficiência cardíaca. Então a gente acaba entrando com ele segundo esses estudos aqui que foram feitos dentro que eles levaram como base para formar a diretriz da americana. Eles falam também dentro da diretriz americana como um tratamento suplementar aí, fazer ferro para esses pacientes, porque eles levam a uma anemia aí. Então, dependendo do valor do ferro do paciente, eles recomendam suplementar esse paciente. E a mesma coisa pela Associação Europeia. Eles também falam que a dapagliflozina é excelente. Eles recomendam intensificar os medicamentos de forma intensificação dos medicamentos rápidos em 2 semanas após a descompensação. Então, teoricamente, ele vai estar internado ainda, esse paciente. E também recomendo fazer a suplementação de ferro. O tratamento não farmacológico da insuficiência crônica, né, insuficiência cardíaca crônica, eles falam de fazer terapia de ressincronização cardíaca, que é indicada para fração de ejeção reduzida, quando o paciente tem um QRS maior que 130, e um paciente bastante sintomático, mesmo com a medida já tudo otimizado, os medicamentos dele. Eles falam para o CDI, por exemplo, que é para paciente com fração de ejeção muito reduzida, tem indicação porque é um paciente que provavelmente vai acabar fazendo um mal súbito aí. E reabilitação cardíaca, eles falam que melhora a capacidade funcional e melhora a qualidade de vida desse paciente. E também dentro das medidas não farmacológicas e das farmacológicas, a gente tem um extra que seria as medidas paliativas para aqueles pacientes que estão sintomáticos e a gente não consegue mais reverter o quadro dele. E a gente vai seguir conforme o sintoma dele. Esse daqui é pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, a gente vai seguir conforme o sintoma dele. Tem algumas medidas que a gente pode trazer de conforto para esse paciente, né? Quando ele é um paciente já paliativo mesmo. O diagnóstico da insuficiência aguda, que a gente vai para outro patamar, um paciente que geralmente está mais descompensado, vai fazer, inicialmente é quase que o mesmo fluxograma, então a gente vai avaliar fator de risco desse paciente, vai entender se ele for um paciente de alto risco de vida, que tem risco, por exemplo, é um paciente que está fazendo uma insuficiência respiratória, a gente vai tentar resolver a insuficiência respiratória, então a gente vai definir qual que é o risco de vida desse paciente e tentar resolver o que vai matar ele primeiro, né? Então, é um paciente que está fazendo uma insuficiência respiratória, provavelmente vai precisar ser entubado, ou dá para resolver com uma VNI, se for associado a um edema agudo de pulmão. Então, dependendo do que ele tiver de causa, de sintoma aqui, a gente vai tentar resolver o que pode matar ele primeiro. Considerando o restante, a gente vai ver se é um paciente de baixo risco, intermediário, para ver qual que vai ser a resposta do paciente ao tratamento. Isso é em questão do tempo que ele coloca aqui. Isso aqui também é pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, entre 60 e 120 minutos, a gente precisa resolver isso daqui. Qual que vai ser a linha de tratamento dele. Os critérios de Framingham estão aqui para insuficiência cardíaca aguda. Então, são esses sintomas maiores e os menores. Então, tem a dispneia, a turgência jugular, o refluxo hepatojugular, que quando aperta a barriga faz uma turgência jugular, estertor pulmonar, cardiomegalia no raio-x, mas um critério só maior sozinho, sem os outros, ele não define, né? Você precisaria ter pelo menos um maior, 2 menores, ou 2 maiores e 1 menor ali para poder conseguir fechar melhor né, numa insuficiência cardíaca aí de fato. O perfil de risco para complicação desses pacientes, então assim, baixo risco vão ser aqueles pacientes com uma IC aguda nova para uma crise hipertensiva, por exemplo. É um paciente que geralmente não pode complicar? Pode, mas eles geralmente são pacientes mais estáveis. Pacientes que estão com a pressão ainda dentro do normal, estão com a frequência cardíaca ainda dentro do normal, frequência respiratória tudo bem, saturando bem, sem suporte, né? Esses são pacientes que estão mantendo ainda o quadro ok. Alto risco são aqueles pacientes que já estão evoluindo com alguns sinais até de choque, né? São pacientes que têm uma IC nova, aguda, que não sabia, né? Não tinha antes,
tem alguma outra comorbidade associada que também está descompensado, por exemplo, o paciente está fazendo aí um quadro, sei lá, de cetoacidose diabética, que está super descompensado, ou ele tem um fator de risco imediato ali de vida, que era o que a gente colocou antes, né? Ou aquele perfil frio congesto, que é um paciente já evoluindo para um sinal aí de um choque, ficando hipotêncio, frequência cardíaca descontrolada, ou ficando muito, né, taquicárdico ou brade, saturando, precisando de um suporte aí GO2, alteração de troponina, lactato aumentando, são indicadores aí de que é um paciente que vai complicar. Para definir também, em questão do tratamento, esse paciente tem risco de complicar ou não, a gente tem que ver se é um paciente com baixo débito, né, cardíaco, se ele está congesto. Que são aqueles que a gente basicamente citou ali também. Então, se o paciente tem uma dispneia progressiva, se ele está fazendo uma ortopneia, uma taquipneia, é um paciente que tem sinais de congestão, e esses daqui são sinais de baixo débito, né, da questão do perfil lá, se ele é A, B, C, D, né, no quadro de uma insuficiência aguda. Aí tem esse score que eles usam para ver o risco de mortalidade desse paciente, né, se é baixo, intermediário baixo, médio, alto e alto, né. A gente vai usar como parâmetro aí a pressão desse paciente também, para definir se esse paciente tem risco mesmo de morrer ali nessa internação. E a gente usa também como parâmetro clínico hemodinâmico e laboratorial desse paciente. Então, era o que a gente tinha já discutido, né? Vai ver os sinais vitais ali do paciente, o eletro, vai ver o balanço hídrico, eles recomendam fazer a cada 6 horas para acompanhar, até principalmente o paciente está congesto, né? A ureia, create, para não ver, para acompanhar se esse paciente vai fazer uma síndrome cardiorrenal, que é muito frequente também. O lactato, vai avaliar esse consumo, aumentando a acidose. O eletro, que está aqui em cima, está aqui também. PCR, para ver também a questão se tem algum quadro infeccioso associado, o hemograma aí. E a troponina, para a gente avaliar o risco de ser uma origem de um infarto. Aí a diferença que eles falam de ter uma aguda crônica, né? Uma crônica reagudizada e uma aguda nova, né? Os pacientes têm um mecanismo diferente, então o paciente ele vai ter uma retenção de água e de sódio quando o paciente está com uma crônica descompensada, enquanto que o paciente numa aguda nova, que é a minoria dos pacientes, eles vão ter uma disfunção diastólica, eles vão ter uma perda aguda dessa concentração, vai ter uma pós-carga maior. E o padrão de congestão, esse paciente geralmente está, ele fica nasarcado, na verdade, enquanto que o do padrão de congestão do paciente que fez um quadro mais agudo, ele pode ter uma distribuição um pouco diferente. Então, ele pode estar, em alguns momentos, hipervolêmicos, né, na parte do pulmão, por exemplo, e tá hipovolêmico no periférico. Então, ele não fica tão equilibrado quanto esse aqui, que fica anasarcado, fica no corpo inteiro. Os sintomas nesse quadro da descompensação, ele é gradual, ele é lento, leva dias, às vezes até algumas semanas, ou até meses, assim, dependendo do quadro, enquanto que a aguda, ela é rápida, ela é de algumas horas, né? Principalmente o paciente evoluindo para um quadro, por exemplo, de edema agudo de pulmão, é muito rápido, mas resolve também bastante rápido. O sintoma principal é dispneia e fadiga. Esse daqui do quadro agudo sempre vai ser a dispneia, o paciente dificilmente vai reclamar de um cansaço, né? A pressão do paciente geralmente vai estar normal ou baixa, enquanto que na outra vai estar normal ou alta. A tendência é o paciente ter uma resposta aí de aumentar essa pressão. A diastólica do paciente, a diastólica final vai estar muito mais aumentada, até por conta da disfunção diastólica do ventrículo esquerdo desse paciente. A fração de ejeção desse paciente geralmente é reduzida, enquanto a desse paciente que está aguda pode estar normal ainda. Edema vai estar frequente nesse aqui, porque ele vai fazer a nasarca. E o ganho de peso nesse caso é frequente e nesse outro não. Então tem algumas diferenças aí para a gente guiar um pouquinho melhor para entender se é um quadro mais agudo ou se é um quadro mais crônico que descompensou. E aí eles recomendam fazer aquela abordagem que a gente discutiu já antes, sobre, dependendo da situação, dependendo da origem,
né, do quadro, do que teoricamente vai matar o paciente primeiro, a gente resolve de uma forma mais específica, conforme o protocolo específico de cada um deles, né? Então, se o paciente faz um quadro de uma emergência hipertensiva, você vai entrar com nitrato. Se o paciente faz um infarto, às vezes você vai precisar fazer angioplastia ou trombolizar, dependendo da situação. Um choque cardiogênico, vai precisar entrar com droga. Então, dependendo do quadro que for esse paciente, a gente vai precisar resolver isso antes para depois, ao longo do tempo, compensar melhor a insuficiência cardíaca dele. Ou às vezes até resolvendo esse daqui, já às vezes resolve com a própria doença aí. Ela vai melhorando espontaneamente. Então, o tratamento da IC aguda, geralmente, considerando um paciente que vai estar com um padrão de congestão pulmonar ali, a gente vai fazer diurético de alça, vai fazer furosemida, vai ajustar a dose para esse paciente. A dose inicial eles colocam desse valor, mas dá para chegar em doses muito maiores, dependendo do peso do paciente. Usa vasodilatador, ou nitroglicerina, nitroprusiato, os dois podem ser usados, um ou outro, né? Ionotrópico, a gente vai entrar quando o paciente está em um quadro de choque cardiogênico, e até então a gente não entra com essa droga. Dobutanol, dependendo da fração de ejeção, do que a gente conhece desse paciente também, se for uma aguda, uma crônica que reagudizou, né? E pela americana, eles colocam que a gente proporciona basicamente a estabilização hemodinâmica desse paciente, tratando as comorbidades dele também. Só atualizando, né? Continua os mesmos tratamentos, só acrescentando isso. A mesma coisa da diretriz europeia, considerando aqueles outros que a gente discutiu, acrescentando que eles recomendam, além daquilo, a ventilação não invasiva. Eles colocam como fazer o CPAP, BIPAP, para insuficiência respiratória. Eles colocam como classe 1, nível 1 de recomendação. E a introdução precoce da dapaglifosina na fase aguda, eles falam também que ajuda muito a reduzir a readmissão desse paciente. Esse já é um nível de evidência um pouco menor, mas ainda é bastante usado. Lembrando do perfil hemodinâmico do paciente, que a gente vai definir pela diretriz europeia. Se for quente e úmido, vai entrar com diurético vasodilatador. Se for frio e úmido, esse paciente tá frio, vai precisar entrar com ionotrópico e diurético para secar. Frio e seco, um paciente que vai precisar receber fluido de uma forma mais cuidadosa, por conta da insuficiência cardíaca, e fazer o ionotrópico para compensar. E o quente e o seco é um paciente que não precisa de nada, ele está basicamente compensado. Então, esse paciente não é nem para vir para a gente, não é nem para vir para o pronto-socorro, não por conta disso, né? Esse paciente é um paciente compensado que você pode só otimizar os medicamentos conforme os guidelines que for ser seguido. Essa é basicamente o que a gente acabou de falar, só um quadrinho mais bonitinho. Então, conforme for a estabilidade desse paciente e o aspecto que ele se enquadra, então se é um paciente quente, congesto, ou frio, congesto, esses daqui são os mais perigosos, né? Esse aqui, o quente seco, é o saudável, então a gente só faz o IECA, o beta-bloqueador, e não precisaria de diurético mais nesse caso, porque ele já está seco, então já está compensado, a gente não quer desidratar esse paciente também. E enquanto os outros precisam de ajuste medicamentoso, geralmente a gente faz esse ajuste até intra-hospitalar, mas não necessariamente na UTI. Na UTI, geralmente são os pacientes que estão evoluindo com choque que vão para lá. Os efeitos hemodinâmicos dos vasodilatadores, até para ver qual vai querer ser usado, né? Quando o paciente tem, por exemplo, um quadro aí de insuficiência cardíaca, fazendo uma hipertensão, um edema agudo de pulmão associado a um quadro, por exemplo, se for só hipertensivo, é melhor o nitroprusiato, Unipride. Se for associado a um quadro coronariano também, né, uma dor torácica ali de origem isquêmica, é mais recomendado nitroglicerina. E o quanto eles interferem em cada sistema ali, se é no débito cardíaco, o nitroprusiato interfere um pouco mais, a pressão, frequência, eles interferem quase que similar. E os dois têm ação tanto venosa quanto arterial. Um pouquinho mais em um do que outro, mas os dois têm ação nos dois lados. A posologia, deixei aqui também só a nível de curiosidade, mas isso também é relativo, a gente vai ajustando conforme a necessidade ali do paciente.
E a posologia também das medicações aí inotrópicas que a gente usa para o paciente. Geralmente a dose máxima é essa, mas às vezes o paciente, dependendo da situação, às vezes precisa receber até de uma forma um pouco mais concentrado esses valores, que não vai tolerar tanto volume. Então, no caso de um choque cardiogênico, a gente tem que pensar nesse paciente, é um paciente que ele fez um infarto, por exemplo, com supra, ele vai precisar receber um outro suporte, né? Aí eles recomendam fazer o monitoramento com Swan-Ganz. E se não tem infarto, eles falam de manejar dessa forma aqui. Pode monitorizar com Swan-Ganz, mas tem que entrar às vezes com droga vasoativa, às vezes fazer um suporte mecânico. Enfim, dependendo do que for indicado, esse paciente vai estar na UTI, ele tem que estar, um choque cardiogênico tem que estar na UTI. E eles falam de algumas terapias avançadas também. Tem esse dispositivo, que é indicado para insuficiência cardíaca avançada, já um estágio D, que é um paciente que é muito sintomático e dificilmente a gente compensa ele só com medicamento. Então, esse paciente, às vezes, pode servir como uma ponte para um transplante. O transplante cardíaco em si. E o manejo de outras comorbidades também, que a dapaglifosina, que eles falam bastante, controlar bem a insuficiência renal, dependendo se o paciente estiver em uso, principalmente uso de diurético, essas coisas que podem afetar um pouco mais a função renal, e sempre pensar na questão da deficiência de ferro desse paciente, que é um paciente que já tem uma insuficiência cardíaca, ou seja, ele já faz um transporte de oxigênio reduzido, é um paciente que, se ele tiver com ferro muito baixo, piora a capacidade dele de manter o mecanismo tisular dele de respiratório ali, metabólico. Profilaxia e prevenção, né? Eles separam esses três, mas eles consideram todos. Então, um controle rigoroso dos fatores de risco, controlar todas as doenças, né? Programas de reabilitação cardíaca para pacientes sintomáticos. Eles falam que é uma classe 1, nível 1 de recomendação. Triagem para doenças cardiovasculares em população de risco. Então, pegar esses pacientes que têm esses fatores de risco e procurar já fazer um acompanhamento, né? Estratégia de custo-efetividade, eles falam de usar, por exemplo, aqueles outros medicamentos que são um pouco inacessíveis ainda para a gente, né, no Brasil, mas para a Associação Americana é muito recomendado. Eles falam até de triagem, na diretriz europeia eles falam de uma triagem genética para cardiomiopatia também. E eles falam mais de um manejo ali focado naquele paciente, tentando entender a especificidade daquele paciente, e falam também de colocar uma participação de dos pacientes nesse caso, né? Acho que é isso